Quando desdobrei aquele pequeno pedaço de papel amassado, jamais imaginei que 5 palavras escritas às pressas pela minha filha mudariam tudo. Finja que está doente e vá embora. Olhei para ela confusa, mas ela apenas balançou a cabeça, os olhos implorando para que eu confiasse nela. Só muito tempo depois entendi o porquê. Aquela manhã começou como qualquer outra em nosso condomínio de alto padrão na Grande São Paulo. Eu estava casada com Ricardo Nogueira há pouco mais de 2 anos, um homem que conheci após meu divórcio, e que depois insistiu muito para que parecêssemos uma família de verdade no papel. Para quem olhava de fora, nossa vida era perfeita. Uma casa espaçosa, dinheiro no banco e minha filha, Juliana, finalmente com a estabilidade de que precisava. Juliana, ou Ju, sempre foi quieta, mais observadora do que falante. Aos 15 anos, era como uma esponja, absorvendo tudo ao seu redor. No começo, o relacionamento dela com Ricardo era tenso, o que era compreensível para uma criança se ajustando a um padrasto. Mas, com o tempo, as coisas pareciam ter melhorado. Pelo menos, eu achava que sim. Naquela manhã, Ricardo estava recebendo alguns sócios de negócios em casa para um brunch a fim de discutir a expansão de sua empresa. Ele queria impressioná-los. Então passei a semana inteira preparando tudo, desde o cardápio até os menores detalhes de decoração. Eu estava finalizando uma salada na cozinha quando Ju entrou. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de algo que eu ainda não conseguia identificar. "Mãe", ela sussurrou, a voz trêmula. "Preciso te mostrar uma coisa no meu quarto." Nesse momento, Ricardo entrou, ajustando a gravata. Ele estava sempre perfeitamente vestido, mesmo para um evento em casa. "O que as duas estão cochichando?" ele perguntou, o sorriso nunca alcançando os olhos. "Nada", respondi rapidamente. "Juliana só precisa de ajuda com um trabalho de escola." "Seja rápida", ele disse olhando para o relógio. "Os convidados estão chegando. Quero você ao meu lado quando eles chegarem." Eu assenti e segui Juliana a escada acima. Assim que entramos no quarto dela, ela fechou a porta rapidamente. "O que está acontecendo? Você está me assustando." Juliana não respondeu. Ela tirou um pequeno pedaço de papel da escrivaninha e colocou-o na minha mão, desviando os olhos para a porta. Abri e li as 5 palavras que fizeram meu estômago embrulhar. "Juliana, isso é algum tipo de piada?" perguntei, irritada. "Não tenho tempo para isso. Os convidados estão chegando." "Não é piada", ela sussurrou. "Por favor, mãe, confie em mim. Você tem que sair de casa agora mesmo. Diga que está passando mal, mas precisa ir." O desespero em seus olhos gelou meu sangue. "Juliana, o que está acontecendo?" Ela olhou para a porta e falou tão baixo que mal pude ouvir. "Não posso explicar agora. Prometo que conto tudo mais tarde, mas você tem que confiar em mim." Antes que eu pudesse perguntar mais, passos ecoaram no corredor. A maçaneta girou e Ricardo entrou, parecendo incomodado. "O que está demorando tanto? Os convidados estão aqui." Olhei para Juliana. Ela retribuiu o olhar, implorando silenciosamente. Instintivamente decidi confiar na minha filha. "Desculpe, Ricardo", eu disse colocando a mão na testa. "Estou sentindo uma tontura, provavelmente outra enxaqueca." Ele franziu a testa. "Você estava bem há pouco tempo." Me atingiu de repente. Eu disse forçando um sorriso cansado. "Vá em frente e comece sem mim. Vou descansar um pouco." A campainha tocou e ele saiu a contragosto. No momento em que estávamos sozinhas, Ju apertou minha mão com força. "Não descanse, mãe. Temos que sair agora. Diga a ele que você vai à farmácia buscar um remédio mais forte. Eu vou com você." "Juliana, isso é ridículo. Não posso simplesmente abandonar os convidados." "Mãe, por favor, isso não é uma brincadeira. É sobre a sua vida." Havia tanto medo em sua voz que meu estômago revirou. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Ao passarmos pela sala, Ricardo estava conversando com 2 homens de terno.
Ricardo, interrompi. Minha dor de cabeça está piorando. Vou à farmácia buscar remédio. Juliana vai comigo. O sorriso dele vacilou um pouco antes de se virar para os convidados. Minha esposa não está se sentindo bem. Então, para mim, ele disse: seja rápida. Eu não sabia o porquê, mas o olhar dele me deixou profundamente incomodada. Assim que entramos no carro, Juliana estava tremendo. Dirija, mãe, o mais longe possível. Eu explico no caminho. Meu coração disparou enquanto eu ligava o carro. O que é tão sério? Ricardo está tentando te matar, ela disse, a voz embargada. Eu o ouvi no telefone ontem à noite. Ele disse que ia colocar veneno no seu chá. Freiei bruscamente, mal desviando de um caminhão logo à frente. Meu corpo congelou. Juliana, isso é loucura. Você acha que estou brincando com isso? A voz dela falhou. Eu ouvi tudo. A buzina do carro atrás de mim me trouxe de volta à realidade. Pisei no acelerador, dirigindo sem rumo. Me diga exatamente o que você ouviu. Ontem à noite, desci para beber água. A porta do escritório dele estava ligeiramente aberta, a luz acesa. Ele estava sussurrando ao telefone. No começo, pensei que fosse sobre negócios, mas então ouvi seu nome. Ele disse: está tudo pronto para amanhã de manhã. Linda vai beber o chá dela como sempre. Ninguém vai suspeitar de nada. Vai parecer um ataque cardíaco. E então ele riu, mãe. Ele riu como se não fosse nada. Meu estômago se contraiu. Não podia ser verdade. O homem com quem eu vivia, com quem planejava um futuro, estava tramando me matar. Talvez você tenha entendido errado. Talvez ele estivesse falando de outra pessoa ou apenas usando uma figura de linguagem. Juliana balançou a cabeça. Não, mãe. Ele disse claramente. Ele mencionou o brunch. Ele disse: assim que você morrer, ele terá controle total do dinheiro do seguro e da casa. Meu coração parou. O dinheiro do seguro? Sim, mãe. A apólice de seguro de vida que vocês dois assinaram há 6 meses, de R$1 milhão. Eu não conseguia respirar. Ricardo tinha me convencido a assinar, dizendo que era para proteger o futuro de Ju. Mas agora eu percebia que eu era o plano. Tem mais. Juliana continuou. Depois da ligação, ele pegou alguns papéis. Quando ele saiu, fui dar uma olhada. Eram documentos de dívida. A empresa dele está falida. E aqui? Ela disse, tirando um papel dobrado do bolso. É um extrato bancário no nome dele. Ele tem transferido dinheiro há meses. O seu dinheiro da venda do apartamento da vovó e do vovô. Encostei o carro na beira da estrada, tonta. Tudo em que eu acreditava desmoronou. Ricardo não apenas me traiu, ele estava falido e agora me queria morta pelo pagamento. Meu Deus! Sussurrei. Juliana colocou a mão na minha. Não é sua culpa, mãe. Ele enganou a todos, até a mim. Você pegou esses documentos? Perguntei, o pânico aumentando. E se ele descobrir? Eu só tirei fotos e coloquei de volta, disse Juliana, embora ainda parecesse ansiosa. Peguei meu celular. Temos que ligar para a polícia e dizer o quê? Que ele falou ao telefone sobre te matar? Que vimos uns papéis de dívida. Não temos provas concretas. Ela estava certa. Ninguém acreditaria em nós. Um empresário respeitado versus uma esposa em pânico e sua filha adolescente. Percebi então que a vida que eu achava segura havia se tornado uma armadilha mortal. Enquanto eu tentava pensar, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Onde estão você e Juliana? Os convidados estão perguntando. Um arrepio percorreu minha espinha. A mensagem parecia normal, até demais. Normal, como se ele não tivesse acabado de planejar meu assassinato. O que faremos agora, mãe? Perguntou Ju, tremendo. Eu não tinha resposta. Não podíamos voltar para casa, mas também não podíamos simplesmente desaparecer. Ricardo tinha dinheiro e conexões. Se corrêssemos cegamente, ele nos encontraria. Primeiro, precisamos de prova, eu disse após uma longa pausa. Prova de verdade para a polícia. Tipo o quê? Tipo o veneno que ele planejou usar hoje?
Um plano imprudente começou a se formar na minha mente, nascido do medo, mas alimentado pela raiva. Vamos voltar, eu disse ligando o carro. Você enlouqueceu? Ele vai te matar, gritou Juliana. Não se eu agir primeiro, eu disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Pense bem, Ju. Se fugirmos sem prova, o que acontece? Ele vai dizer que perdi a cabeça, sequestrei você e desapareci. E então ele vai nos rastrear. Isso seria muito pior. Virei o carro, voltando para casa. A única coisa em que podemos confiar é em evidência sólida. O veneno que ele planejou usar. Essa é a nossa chance. Se o encontrarmos, a polícia vai acreditar em nós. Juliana olhou para mim, uma mistura de medo e admiração em seus olhos. Mas como você vai encontrar isso sem que ele perceba? Vamos fingir que nada aconteceu. Vou dizer que fui à farmácia, tomei analgésicos e me sinto melhor. Você dirá que está com dor de cabeça e irá para o seu quarto. Enquanto eu converso com Ricardo e os convidados, você procura o escritório dele, verifica qualquer lugar onde ele possa ter estado ultimamente. Juliana assentiu, pálida, mas determinada. Se ele me pegar ou ficar desconfiado, o que eu faço? Mande-me uma palavra agora por mensagem de texto. Eu darei um jeito de sair imediatamente. E se você encontrar alguma coisa, apenas tire fotos. Não mova nada. Se ele notar que algo está faltando, estamos perdidas. Quanto mais nos aproximávamos da casa, mais rápido meu coração disparava. Eu estava prestes a voltar para a Toca do Leão para enfrentar o homem que me queria morta. Tudo parecia irreal, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Quando estacionei na garagem, havia mais carros do que antes. Todos os convidados haviam chegado. Lembre-se do plano, eu disse enquanto caminhávamos para a porta. Haja normalmente. Se você se sentir insegura, saia de casa e corra para a Dona Célia, a vizinha. Entendi. Juliana apertou minha mão e assentiu. Risadas enchiam o ambiente quando entramos. Na sala de estar, quase uma dúzia de pessoas conversava, taças de espumante nas mãos. Ricardo estava no centro, contando uma história que fazia todos rirem. Quando nos viu, ele congelou por um momento, mas rapidamente se recompôs. Ah, vocês estão aí, ele disse, passando um braço pela minha cintura. Aquele toque, antes reconfortante, agora me dava arrepios. Se sentindo melhor? Sim, o remédio está fazendo efeito. Forcei um sorriso. Que bom, ele disse, virando-se para Juliana. Você está um pouco pálida, querida. Estou com dor de cabeça também, disse Juliana, perfeitamente no personagem. Vou deitar um pouco. Claro, vá descansar. Estamos aqui embaixo. Juliana subiu enquanto eu aceitava um copo de água em vez de espumante, alegando que meu remédio não combinava com álcool. Sem chá hoje? Ele perguntou casualmente, fazendo meu estômago se contorcer. Hoje não, eu disse levemente. Cafeína piora a enxaqueca. Algo piscou em seus olhos, depois desapareceu. Esperta. Venha. Quero te apresentar a algumas pessoas. A mão dele permaneceu nas minhas costas enquanto ele me guiava pela sala. Eu sorria, mas por dentro estava tremendo. Cada toque dele me dava nojo. Cada elogio parecia veneno. Linda é professora universitária. Ele se gabou para um de seus associados. Ela leciona literatura americana. Mente brilhante. Eu me senti mal. Quantas vezes ele disse, eu te amo, enquanto secretamente planejava minha morte. Olhei para o meu celular. Nenhuma mensagem. Isso significava que Juliana ainda estava procurando ou não tinha encontrado nada. Cerca de 20 minutos depois, enquanto conversávamos com um casal sobre a economia, meu telefone vibrou. Uma palavra apareceu. Agora. Meu sangue gelou. Com licença, eu disse suavemente, forçando um sorriso educado. Preciso ver minha filha. Antes que Ricardo pudesse responder, eu me afastei e subi apressadamente. Encontrei Juliana em seu quarto, pálida como um fantasma. Ele está subindo,
Ela sussurrou. Eu o vi na escada. Você achou alguma coisa? Sim, na gaveta da escrivaninha dele. Uma garrafinha pequena, sem rótulo. Tirei fotos. Antes que eu pudesse dizer mais, passos ecoaram do lado de fora. Então a voz de Ricardo. Linda, Juliana, vocês estão aí? Olhei para Juliana. Não podíamos correr para o corredor. A janela era nossa única opção, mas estávamos no segundo andar. Não diga nada, sussurrei. Haja normalmente. A porta se abriu. Ricardo entrou, seu olhar varrendo nós duas. Tudo bem? Sua voz estava calma, mas seus olhos eram cortantes. Tudo, eu disse casualmente. Juliana ainda se sente mal. Eu só subi para vê-la. Ele nos encarou por um momento, depois perguntou. E você? Se sentindo melhor? Sim, já volto para os convidados. Ele sorriu, um sorriso frio e fino. Que bom. Ah, eu preparei um chá para você, seu favorito. Está esperando na cozinha. Meu estômago se apertou. Aquele era o chá envenenado. Obrigada, mas vou pular o chá hoje. O remédio está fazendo efeito. Eu insisto, ele disse suavemente, mas havia aço sob seu tom. É uma nova mistura que pedi só para você. Ajuda com dores de cabeça. Eu soube na hora. Se eu recusasse, ele suspeitaria de algo. Se eu bebesse, eu morreria. Tudo bem, eu disse, ganhando tempo. Deixe-me ficar com Juliana mais alguns minutos, depois eu desço. Ele hesitou, depois assentiu. Não demore muito. Os convidados estão perguntando por você. Quando ele fechou a porta, Juliana olhou para mim, os olhos arregalados. O chá, ela sussurrou. Ele vai fazer você beber. Eu sei, eu disse, o coração batendo forte. Temos que sair pela janela se for preciso. Mas então o som de metal girando me parou. A fechadura da porta clicou. Corri para a maçaneta. Não se movia. Ele trancou, gritou Juliana puxando a maçaneta freneticamente. O pânico me invadiu, mas forcei-me a pensar. Se ele trancou a porta, ele suspeitou de algo. Talvez ele já tivesse notado que o escritório foi revistado. A janela, eu disse afastando as cortinas. Olhei para baixo, cerca de 5 metros até a grama. Não era fatal, mas o suficiente para quebrar uma perna se caíssemos mal. É muito alto, mãe. Eu sei, mas não temos escolha. Olhei em volta e avistei um edredom grosso sobre a cama. Vamos usá-lo como corda. Rasguei o cobertor rapidamente, amarrando-o na perna da pesada mesa de madeira. Não era longo o suficiente para alcançar o chão, mas amorteceria a queda. Mãe, sussurrou Juliana urgentemente, apontando para a porta. Ele está voltando. Ouvi os passos se aproximando. Vá. Eu a incitei, jogando a corda improvisada pela janela. Você primeiro. Segure firme e solte quando estiver a poucos metros do chão. Flexione os joelhos ao pousar. Ela hesitou por apenas um segundo antes de sair. O som de uma chave girando ecoou novamente. Pule! Eu disse, agarrando o tecido até vê-la se soltar. Ela atingiu a grama, rolou e se levantou, sinalizando que estava bem. Não havia mais tempo. A porta do quarto se abriu. Ricardo havia chegado. Sem pensar um segundo, agarrei o cobertor e pulei pela janela. O tecido queimou minhas palmas enquanto eu deslizava rapidamente. Assim que cheguei ao fim, ouvi um grito de raiva ecoar do quarto. Linda! A voz de Ricardo rugiu, torcida de fúria. Eu me soltei imediatamente. A queda atingiu meu tornozelo, uma dor aguda subindo pela minha perna, mas a adrenalina a entorpeceu quase instantaneamente. Levantei-me de uma vez. Corra! Gritei. Juliana estava a poucos metros de distância, olhando com os olhos arregalados para o segundo andar. Segui o olhar dela e vi Ricardo debruçado até a metade da janela, o rosto distorcido de raiva. Por um segundo aterrorizante, pensei que ele pudesse pular atrás de nós, mas então ele desapareceu de vista. Ele está descendo as escadas, eu disse, segurando a mão de Juliana com força.
Temos que nos mover agora. Corremos pelo quintal, eu mancando por causa da dor, em direção ao muro baixo que separava nosso condomínio da estrada lateral. Juliana pulou primeiro. Eu a segui, estremecendo quando meu tornozelo ardeu ao tocar o chão. "Pra onde agora, mãe?" ela perguntou, ofegante. Olhei em volta, procurando uma saída. Nosso condomínio tinha uma guarita de segurança, mas não era muito vigiada. O posto principal estava a algumas centenas de metros, e eu tinha certeza de que Ricardo já havia ligado para eles, provavelmente inventando uma história sobre sua esposa instável, fugindo com a filha adolescente. Por ali, apontei para a linha de árvores que levava a uma pequena área arborizada atrás do condomínio. "Vamos cortar por ali e pegar a saída lateral." Atrás de nós, uma porta bateu e vozes gritaram. Ele provavelmente havia recrutado os convidados para ajudar, transformando nossa fuga em um espetáculo. Eu já podia imaginar a história que ele contaria, que eu era instável e ele o marido dedicado. Eu não o deixaria me pintar como a louca. Corremos para a mata, um pequeno pedaço onde os moradores costumavam fazer caminhadas matinais. Estava deserta agora, graças a Deus. Permanecemos na trilha estreita, movendo-nos rapidamente, mas em silêncio. "Onde estão as fotos?" perguntei. Juliana puxou o celular e me mostrou as imagens de uma pequena garrafa de vidro âmbar sem rótulo, escondida entre papéis na gaveta do escritório de Ricardo. Parecia comum, inofensiva até, mas eu sabia que aquela era a arma que ele pretendia usar para me matar. "Tem mais", disse Ju, deslizando para a próxima foto. Na tela, havia uma folha de papel com a caligrafia de Ricardo, uma lista de horários e anotações. 10. 30 convidados chegam. 11:45. Dose nela. Efeito em 15 a 20 minutos. Fingir preocupação. Ligar para a emergência às 12:10. Tarde demais. Meu estômago se revirou. Um plano de assassinato esquematizado como um cronograma de reunião. "Meu Deus", sussurrei. "Ele realmente planejou nos matar hoje." Vozes ecoaram na distância. Estavam se aproximando. "Rápido!" eu disse, puxando Juliana para mais fundo na mata. "O portão lateral está perto." Saímos da trilha, zigue-zagueando por entre as árvores. Cada passo enviava dor pelo meu tornozelo, mas o medo me impulsionava para frente. Finalmente vimos um pequeno portão de ferro, a entrada de serviço. Empurrei, mas estava trancado. Juliana olhou em volta, os olhos se iluminando. "Seu cartão de morador, mãe. Tente passá-lo." Mexi na bolsa, encontrei o cartão e passei-o no leitor. A luz verde piscou, o portão destrancou. Saímos para uma rua secundária tranquila atrás do condomínio, vazia, exceto por algumas casas e pequenas lojas. "Para onde agora?" perguntou Juliana, ainda segurando minha mão. Pensei rápido. Não podíamos ir para a casa de nenhum amigo. Aquele seria o primeiro lugar que ele checaria. "Pegaremos um táxi para o Shopping Morumbi", eu disse. "Vamos descobrir as coisas lá e chamar a polícia." Corremos para a avenida principal e acenei para um táxi. O motorista nos olhou com curiosidade. Duas mulheres desgrenhadas, ofegantes, com medo estampado em seus rostos, mas não disse nada quando eu ordenei. "Para o shopping mais próximo, por favor." No carro, Juliana encostou-se no meu ombro, tremendo. "Você está bem, querida?" perguntei suavemente, acariciando o cabelo dela. "Estou assustada", ela sussurrou. "E se ele nos encontrar?" "Ele não vai", eu disse, embora minha voz não estivesse tão firme quanto eu esperava. "Temos prova agora. A polícia vai nos proteger." No shopping, escolhi um café no segundo andar, movimentado o suficiente para nos misturarmos, mas com um canto tranquilo. Pedimos 2 chocolates quentes e sentamos escondidas da vista. "Vou ligar para a polícia", eu disse, pegando meu celular. A tela mostrava dezenas de chamadas perdidas e mensagens de Ricardo. Minhas mãos tremiam ao abrir a mais recente. "Linda, por favor, volte para casa. Estou preocupado com você e Juliana."
Se for sobre nossa discussão de ontem, podemos conversar. Não faça nada precipitado. Eu te amo. A falsidade naquelas palavras me enjoou. Ele estava arquitetando sua história, preparando-se para interpretar o marido preocupado com a esposa mentalmente instável. O que ele está fazendo, mãe? Perguntou Juliana. Ele está forjando provas, eu disse, entregando-lhe o celular. Ele vai dizer que estou paranoica. Chegou outra mensagem. Liguei para a polícia. Eles estão procurando por vocês duas. Por favor, pense na Juliana. Meu sangue gelou. Ele não apenas ligou para a polícia. Ele os convenceu de que eu era instável e perigosa. Isso é ruim, murmurei. Se eles agirem com base na história dele, estaremos em apuros. O que fazemos? Perguntou Juliana com os olhos marejados. Respirei fundo, pensando rápido. Vou ligar para Fátima, minha velha amiga da faculdade. Ela é advogada criminalista. Ela saberá o que fazer. Disquei, rezando para que ela atendesse. Fátima, sou Linda, eu disse assim que ouvi a voz dela. Minha filha e eu estamos em sério perigo. Preciso da sua ajuda. Contei-lhe tudo. O bilhete que Juliana me deu, o telefonema que ouviu, as fotos da garrafa e do plano escrito, nossa fuga. Fátima ouviu atentamente, interrompendo apenas para esclarecer detalhes. Onde vocês estão agora? Ela perguntou. Shopping Morumbi, café do segundo andar. Fiquem aí, ela disse com firmeza. Estarei aí em cerca de 30 minutos. Não falem com ninguém, especialmente com a polícia. Até eu chegar. Entendido? Entendido, eu disse, sentindo uma onda de alívio. Sentamos em silêncio, de olho na entrada do café. Cada homem que entrava fazia meu coração disparar, apavorada de ver Ricardo. Como você descobriu tão cedo? Perguntei, apertando a mão de Juliana. O que fez você suspeitar que algo estava errado antes de ontem à noite? Juliana olhou para baixo, a voz baixa. Eu estava com um pressentimento ruim há um tempo. O jeito que ele olhava para você quando pensava que ninguém notava era frio. Mãe, toda vez que você mencionava o dinheiro do apartamento, ele ficava tenso. Ouvi ele no telefone dizendo que o projeto dele estava atrasado. Eu pensei que era trabalho, mas depois de ontem à noite, tudo fez sentido. Por que você não me contou antes? Perguntei gentilmente. Porque eu não tinha certeza, ela disse. Você parecia tão feliz. Depois do que aconteceu com o papai, eu não queria estragar isso para você só porque tinha dúvidas. Lágrimas encheram meus olhos. Minha filha de 15 anos havia visto a verdade. Eu estava cega demais para notar. Ela me protegeu quando deveria ter sido o contrário. Me desculpe, sussurrei. Eu não vi os sinais. Não é sua culpa, disse Juliana calmamente, parecendo muito mais velha do que seus anos. Ele enganou a todos. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Ricardo. A polícia encontrou sangue no quarto de Juliana. Linda, o que você fez? Por favor, me diga que vocês duas estão seguras. Mostrei a Juliana. Seu rosto ficou pálido. Sangue. Não tem sangue no meu quarto. Ele está forjando provas, eu disse, o horror aumentando. Ele quer que eles pensem que eu te machuquei. Temos que ir, disse Juliana, levantando-se. E se a polícia aparecer aqui? Não, eu disse com firmeza. Fátima nos mandou ficar. Se sairmos, vai parecer que estamos fugindo, que é exatamente o que ele quer. Mas, assim que eu disse isso, 2 policiais uniformizados entraram na entrada do café. Eles escanearam a sala, claramente procurando por alguém. Mãe, sussurrou Juliana, avistando-os também. Mantenha a calma, eu disse, mesmo com o coração batendo descontroladamente. Não fizemos nada de errado. Temos provas. Apenas fale com eles com cuidado. Os policiais nos avistaram e se aproximaram. Suas expressões confirmando que sabiam exatamente quem éramos. Ricardo deve ter lhes dado nossos nomes e uma descrição. Senhora Linda Nogueira? Perguntou o oficial mais velho ao chegar à nossa mesa. Sim, sou eu.
respondi, mantendo a voz firme. Seu marido está muito preocupado com a senhora e sua filha. Ele disse, o tom educado, mas cauteloso. Ele relatou que a senhora saiu de casa em estado de angústia e pode representar um perigo para sua criança. Antes que eu pudesse responder, Juliana falou. Isso é mentira. Meu padrasto está tentando nos matar. Eu tenho provas. Os policiais trocaram olhares céticos. O mais velho franziu a testa. Essa é uma acusação muito séria, mocinha. Temos evidências reais. Eu disse com firmeza. Minha filha encontrou um frasco de veneno no escritório do meu marido junto com um cronograma detalhado de como e quando ele planejava me matar hoje. O policial mais jovem deu um passo à frente. Senhora, seu marido disse que a senhora pode estar sofrendo de uma condição mental. Ele disse cuidadosamente, escolhendo as palavras. Ele mencionou episódios semelhantes no passado. A raiva irrompeu dentro de mim. Ricardo havia pensado em tudo. Isso é completamente falso, eu disse, forçando-me a manter a calma. Ele está mentindo para acobertar o crime dele. Juliana levantou o celular. Olhem para isto. Esta é a garrafa que encontrei na escrivaninha dele. E esta é a nota que delineia a hora exata em que ele planejou envenenar minha mãe. Os policiais examinaram as fotos, seus rostos ilegíveis. Isso pode ser qualquer coisa, disse o mais velho. A garrafa parece comum e este papel pode ser uma anotação de trabalho. Não há nada que prove claramente a intenção de matar. O desespero me invadiu. Eles não acreditavam em nós. Vocês não entendem, eu disse, lutando para fazê-los enxergar. Ele tem nos isolado por meses, controlando todo o nosso dinheiro, tudo o que fazemos. Acabamos de descobrir que ele está falido e transferindo fundos para contas secretas. Mãe, Juliana interrompeu, apontando para a entrada do café. Ali, Fátima chegou. Virei e a vi, alta, composta, vestindo um casaco azul marinho. Mesmo depois de todos aqueles anos, seu passo confiante e seus olhos perspicazes eram inconfundíveis. Linda! Ela disse, parando ao meu lado e assimilando a cena de imediato. Vejo que a polícia chegou. E a senhora quem é? Perguntou o oficial mais velho. Advogada Fátima Navarro. Ela disse, entregando seu cartão. Sou advogada criminalista representando a senhora Linda Nogueira e sua filha, Juliana Nogueira. Os policiais imediatamente endireitaram a postura. Doutora Navarro, começou o mais velho. Recebemos um relatório do senhor Ricardo Nogueira, alegando que sua esposa está emocionalmente instável e pode ferir a criança. Eu entendo, disse Fátima, o tom calmo, mas incisivo. E ocorreu-lhes que o senhor Nogueira pode estar fabricando isso para encobrir seus próprios crimes? Os dois homens hesitaram, trocando olhares de desconforto. Então, vamos esclarecer algumas coisas. Ela continuou, sentando-se ao meu lado. Minha cliente tem evidências fotográficas de uma substância potencialmente letal e notas escritas mostrando um plano claro para administrá-la. A filha dela também ouviu o Sr. Nogueira discutindo a trama ao telefone. Os policiais se mexeram desconfortavelmente. Eles estavam começando a reconsiderar. A senhora tem um mandado de prisão ou intimação para minha cliente? Perguntou Fátima bruscamente. Não, senhora, admitiu o oficial mais velho. Estamos apenas investigando um relatório de pessoa desaparecida apresentado pelo marido dela. Como podem ver, ninguém está desaparecida, disse Fátima com firmeza. Minha cliente está viva e bem, simplesmente escapando de uma ameaça direta à vida dela. O Sr. Nogueira relatou ter encontrado sangue no quarto da menina, interveio o mais jovem. Ele teme que a mãe possa tê-la ferido. Juliana deu uma risada seca. Isso é ridículo. Não há sangue no meu quarto. Ele encenou isso. Eu gostaria de confirmar a segurança da menina, disse o oficial. Obviamente, ela está bem, respondeu Fátima friamente. E ela está sob minha proteção legal agora. Sugiro que voltem à delegacia e se preparem para receber a queixa-crime que apresentarei dentro de 1 hora. Acusações formais de tentativa de homicídio
falsificação de provas e denúncia falsa contra o Sr. Ricardo Nogueira. Os dois policiais pareciam incomodados, mas não objetaram. Precisaremos que as duas venham à delegacia para prestar depoimento, disse o mais velho. Claro, respondeu Fátima calmamente. Estaremos lá dentro de 1 hora. Ela olhou para eles firmemente. Agora, se nos dão licença, precisamos falar em particular. Os policiais se retiraram a contragosto, olhando para nós com preocupação. Assim que foram embora, Fátima pegou minha mão. Linda, a situação é mais séria do que eu pensava, ela disse baixinho. Ricardo está montando um caso contra você. Ele está tentando fazer você parecer uma mãe instável que poderia machucar a filha. O que devo fazer? Perguntei, o medo voltando ao meu peito. Primeiro, precisamos de mais evidências sólidas, disse Fátima. As fotos são um começo. Mas precisamos do veneno real para testes e da documentação de suas transferências financeiras fraudulentas. Mas como podemos conseguir isso? Não podemos voltar para casa, disse Juliana. Não será necessário, garantiu Fátima. Vou solicitar um mandado de busca imediatamente. Tenho contatos que podem agilizar, especialmente porque há uma menor envolvida. Ela olhou diretamente nos meus olhos. Linda, você precisa ser forte agora. Ricardo vai jogar sujo. Ele vai desenterrar toda a discussão, todo momento estressante e distorcê-los para destruir sua credibilidade. Engoli em seco. Como pude não ver que tipo de pessoa ele era? Sussurrei. Pessoas como Ricardo são mestres manipuladores, respondeu Fátima. Eles podem manter uma fachada perfeita por anos. Não se culpe. Nesse momento, meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. A polícia te encontrou. Estou a caminho do shopping. Eu só quero ajudar. Por favor, não faça nada precipitado antes que eu chegue. Mostrei a Fátima. Ela se levantou instantaneamente. Ele está vindo, ela disse bruscamente. Precisamos sair agora. Para onde? Perguntei, ajudando Juliana a pegar suas coisas. Para a delegacia, disse Fátima. É o lugar mais seguro agora. Ele não tentará nada lá e podemos apresentar a queixa oficialmente antes que ele chegue. Saímos do café, pegando uma saída lateral para evitar as portas principais. Fátima nos levou para o carro dela, um sedã preto simples estacionado nas proximidades. Minutos depois, estávamos a caminho da delegacia. Durante a viagem, Juliana segurou minha mão com força. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam firmes. Olhei para ela, pensando no pequeno bilhete que salvou minha vida naquela manhã. Quantas outras mulheres não tiveram a mesma sorte? Quantas nunca perceberam o perigo até que fosse tarde demais?